Carlos Alberto de Vasconcelos Rocha é economista e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Ciências Sociais, realizou estágio pós-doutoral no Instituto de Governo e Políticas Públicas da Universidade Autônoma de Barcelona. Na PUC Minas, atua como professor e pesquisador no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Na área das Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política, atua nos temas políticas públicas, reforma do Estado, descentralização, federalismo, políticas sociais e democracia participativa. No Religare de hoje, Carlos Alberto de Vasconcelos Rocha conversa sobre o tema corrupção sob o viés sociopolítico. Seja bem-vindo, Carlos. Participe do Religare e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe a sua mensagem, as suas dúvidas, as suas sugestões. O endereço é o seguinte, tvhorizonte.com.br/religare. Carlos, nós estamos encerrando hoje uma série de programas sobre essa temática da corrupção. Já ouvimos vários profissionais, um filósofo, uma teóloga, uma psicanalista. Hoje a gente estava querendo falar sobre a questão da corrupção numa perspectiva que englobasse os aspectos econômico, político, social. O que significa falar da corrupção desse lugar? Tá, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando. É um prazer recebê-lo. Olha, a corrupção, pela perspectiva da política, ela estabelece tensões em que, vamos dizer assim, uma visão mais restrita, ela não teria capacidade de abarcar os dilemas que a relação entre corrupção e política, ou, tomando de outra forma, ética e política, ela estabelece, né? Se a gente imaginar o que seria o outro lado, né, de uma ação corrupta, seria uma ação informada por uma ética e, na verdade, a relação dessa ideia da ética privada, das pessoas que se comportam por princípios, com a política ela é complicada, né? Isso aí a gente pode remontar o pensamento político moderno, desde do marco importante, por exemplo, Maquiavel, né, com o livrinho dele, um livrinho pequeno, mas grande, né, porque ele estabelece uma visão da política que rompe com a visão anterior e que a gente pode ir perpassando isso pelos autores modernos da política e, por exemplo, o Max Weber retoma isso com uma conferência que ele dá em 1919 sobre a política como vocação, a ciência como vocação, em que a grande questão que problematiza o comportamento dos homens na esfera da política é que a esfera da política ela requer um comportamento que ele não se enquadra, não pode se enquadrar totalmente no que a gente chamaria de um comportamento virtuoso, né? Um comportamento contrário à ideia da corrupção. Porque a política, ela, para esses autores, e eu acho que isso é um grande dilema que está colocado para a modernidade, a ação na esfera da política ela tem consequências para um conjunto de pessoas, para uma sociedade. E o que os políticos devem responder, e, na verdade, no fundo é isso que acaba acontecendo, não é se o comportamento deles foi virtuoso, foi ético, como se entende a ética privada, se cumpriu princípios como a bondade, como a legalidade, a corrupção é uma forma de ilegalidade, ou seja, princípios que são tomados como princípios virtuosos. O político ele deve alcançar resultados e, para alcançar esses resultados, ele tem que lançar a mão dos meios necessários para tal. Você diz que o marco, né, divisor é o Príncipe de Maquiavel, né, a obra que você fazia referência. Sim. E de Maquiavel você deu um salto a Weber, né, aqui já no início do século no século XX. Século XX. O que significa, né, um espaço tão importante, né, de tempo, de história, de reflexão sobre política, demarcando um mesmo princípio político,
A política não se orienta pela virtude ética, mas pelo resultado a ser alcançado. Ó, na verdade, essa relação que eu estabeleci, porque, na verdade, a gente tem duas referências que são clássicas, né? O Maquiavel, como que se considera a pessoa que faz essa ruptura, que estabelece essa ideia de que a esfera da política ela requer uma ética, um comportamento que seria diferente da ética da religião, da ética privada, né, de que as pessoas devem agir conforme princípios, enfim. E o Weber ele retoma essa ideia com a ideia que ele estabelece na conferência que ele faz, que é a ética da convicção e a ética dos resultados. A ética dos resultados seria a ética da política. Mas se a gente pegar ao longo da história do pensamento político, o que os autores, chamados autores modernos, eles estão estabelecendo, de alguma forma diferenciado, o Hobbes mais próximo do Maquiavel, o Rousseau um pouco diferente, o Locke, etc. Tal, é uma visão do ser humano, em algum grau, dependendo do autor, é um tanto quanto problemática. A política ela existe se os homens fossem a imagem e semelhança de Deus, se os homens fossem anjos, a política não teria sentido. Por quê? Porque, naturalmente, o comportamento individual das pessoas levaria à solução do problema da política, que é a convivência. Então, você imagina um mundo de santos, de anjos, o problema da convivência estaria dado pelo comportamento individual de cada um. As pessoas teriam um comportamento que implicaria na convivência, exatamente. Sim. E o que esses autores modernos estão, de alguma forma, colocando, e que a política ganha sentido, é que o ser humano não é lá essas coisas, né? O Maquiavel tem uma visão muito desencantada do ser humano, como o Hobbes tem, o Locke um pouco melhor, mas é problemático. O ser humano tem que ser problemático para a política existir. E o que a coloca para a ação política é como compensar esses problemas do ser humano na esfera do poder. O poder seria o contraponto para viabilizar a possibilidade da convivência das pessoas. E a grande questão que está colocada é que, se você age de uma forma não considerada como uma forma ética na esfera privada, isso é um problema individual seu, porque as consequências dessa sua ação elas são individuais, ou das pessoas próximas de você. Agora, para o político, ele não pode se escudar no fato de que ele é honesto, de que ele é bondoso, de que ele reproduz essas virtudes, porque ele responde pelas consequências do comportamento dele. Por exemplo, o Max Weber, ele problematiza isso muito em relação à guerra. A paz é um valor ético, acho que ninguém discute isso. A guerra significa que você vai matar pessoas. Isso é algo, pela perspectiva individual, é algo que é condenável. Agora, o político, dentro de um certo contexto, ele tem a responsabilidade de fazer a guerra, se for necessário. Imaginemos o nazismo se expandindo pela Europa, isso aí já é posterior a essa conferência do Weber, e você, como um político, fala, não, eu não vou declarar uma guerra porque eu sou ético e eu não mato pessoas. Para um político, isso é uma temeridade. E o que está em jogo é que o político tem que lançar mão dos meios necessários, mesmo que sejam tomados como problemáticos ou que sejam meios tomados como corruptos, para alcançar resultados. É isso que significa aquela afirmação, salvo engano, weberiana, que o Estado tem a legitimidade do uso da violência ou algo nesses termos. Aí você tem essa dimensão o político é aquele que administra o poder, né? E o poder, numa certa dimensão, é a violência. E numa outra dimensão, que é uma questão relevante, é a legitimidade, né? O Estado ele tem que ser... ele tem que ter a quiescência das pessoas para suas ações. As pessoas devem achar que o Estado ele age
administra o poder de uma forma legítima. Então, as instituições estatais, elas têm que ter, pelo menos no plano de uma certa abstração ou de um certo ideal, elas têm que parecer funcionar para o bem público. Então, por exemplo, a justiça, pelo menos de uma forma um tanto quanto idealizada, ela tem que parecer agir de forma igualitária para todos. A gente sabe que no mundo real há uma certa distância entre o ideal e o que ocorre. Então, por exemplo, nós vivemos há pouco tempo um papel preponderante do judiciário na esfera da política brasileira. A legitimidade que se emprestam a essa instituição pública, ela depende de uma certa percepção das pessoas que a justiça trata as pessoas de forma igual. A gente sabe que não é assim na esfera do tratamento dos cidadãos no dia a dia. A gente sabe que a justiça ela faz distinção. Pobres, contraposição a ricos e etc. Mas ela deve parecer ser assim. Na minha leitura, esse processo da preponderância da justiça na esfera da política, elas vão ver para o futuro, mas ela se torna problemático na medida em que ela parece ser facciosa. Ela parece tratar diferentemente pessoas. E isso aí a gente pode chamar de uma forma de corrupção. Também. Vamos conversar, então, sobre esse ponto exatamente no segundo bloco. Eu estou conversando com o professor Carlos Vasconcelos Rocha. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC Minas. Estamos falando sobre a temática da corrupção. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.